A paz, queridos. Aqui quem vos fala é a Bispa Rosana Bittencourt. Eu venho trazer esse ensino da Palavra de Deus, porque algumas pessoas têm me pedido que nós venhamos a falar acerca deste assunto. E como eu gosto muito de comprovar tudo aquilo que eu falo, e não somente pelo que as pessoas falam, eu baixei um programa que se chama Stellarium. O Stellarium é um software que é livre de astronomia para visualização do céu. E ele é usado nos moldes de um planetário. Ele tem uma excelente qualidade técnica e gráfica. E o programa é capaz de simular o céu diurno e também noturno, crepúsculos de forma muito realista. É capaz ainda de simular planetas, luas, estrelas, eclipses e tudo em tempo real, fornecendo informações. E hoje nós vamos falar daqui a pouquinho acerca dessa imagem que você está vendo aqui, né? Que seria a constelação de Virgem, lógico, com uma imagem figurada, né? E nós vamos estar trazendo um assunto relacionado a 23 de setembro de 2017 e eu espero que você fique conosco. Antes de falarmos sobre este programa planetário, eu quero trazer à luz da palavra de Deus, porque algumas pessoas desavisadas podem achar que nós estamos falando de astrologia, quando nós mostramos ali alguns símbolos do zodíaco. Sim, do zodíaco. Mas eu quero ler a palavra do Senhor aqui com você e espero que você também, para tirar suas dúvidas, abra aí a tua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 38, a partir do versículo 31 estaremos lendo. Lembrando que quando Jó estava lá passando a sua prova, né, aquelas dificuldades às quais ele foi acometido por causa da inveja de Satanás contra a vida dele, assim como tem inveja da vida dos cristãos e fica tentando fazer com que você se desvie, com que situações sejam difíceis na tua vida, mas mesmo o Deus permitindo a prova de Jó, no momento em que ele quis se achar que não merecia, e na verdade não merecia, mas quando ele quis questionar Deus, o Senhor lhe respondeu pela sua grandeza, mostrando-lhe acerca da criação da natureza. E em dado momento ele fala exatamente sobre o que nós vamos falar agora. Leia comigo aí em Jó, no capítulo 38, versículo 31. Diz assim: ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços de Órion? Isso são constelações. Ou fazer aparecer signos do zodíaco, ou criar a ursa com seus filhos? É isso mesmo que você ouviu, signos do zodíaco. Foi o nosso Deus quem criou. Ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Pode estabelecer sua influência sobre a terra? Eu não sei como fala aí na sua tradução, mas a minha Bíblia fala claramente sobre o zodíaco. Aqui vai aparecer o contrário, mas você pode procurar na tua Bíblia que você vai achar que está escrito exatamente isso. Foi ele quem criou o zodíaco. Foi o Senhor quem nomeou todas as estrelas do céu. Foi o Senhor quem formou as constelações. Foi ele quem criou o sol e a lua. Foi ele que disse que deixaria, aleluia, para tempos e tempos de sinais no céu, tanto estrelas como astros, aleluia, para a glória do nome daquele que é grande, único, que tem o controle de todas as coisas. Mas como Satanás, ele sempre copia tudo, né, e ele investe em tudo aquilo que Deus já criou, então eu quero te falar sobre a diferença de astronomia. A astronomia, que é aquilo que Deus criou, é a ciência responsável pelo estudo dos planetas, de estrelas, de satélites, cometas, sistemas e constelações. São estudos científicos, né? E eles estudam referentes à parte física dos astros, como sua posição, tamanho, localização, além de dedicar ao descobrimento de novos astros celestes, de deslocamentos
de alguns astros, de estrelas, como nós sabemos que já ocorreram. Então a astronomia, ela cuida disso. E esse site, esse programa que nós vamos mostrar para vocês, fala justamente, ele lê justamente pela astronomia, pela ciência. Ele faz a leitura em tempo real do que está acontecendo lá naquele espaço maravilhoso que criou o nosso Deus para sinal de tempos e tempos. Porém, temos também aí bem conhecido das pessoas, e alguns cristãos desavisados podem falar: nossa, mas estão falando de astrologia, de signo do zodíaco, de adivinhação, isso é do diabo. Calma, realmente a astrologia é algo do diabo, que os astrólogos, eles fazem a construção de horóscopos, fazem mapas astrais, são místicos, e isso mexe com o ser humano, porque todo mundo quer saber o seu dia de amanhã, quer saber o que vai acontecer, quer saber aonde que está a sua sorte e tudo mais, enfim. Mas essas são coisas diabólicas, altamente condenadas pelo nosso Deus. Deus, ele condena todo e qualquer tipo de adivinhação. Então nós estamos aqui mostrando sinais proféticos, alguns dos que se seguem, e esse do dia que acontecerá lá nas constelações, lá na estrela, lá no espaço, né? É muito interessante e também serve de alerta para a igreja do Senhor. Declarou Deus em Gênesis 1,14: haja luminares no firmamento do céu, a fim de separar dia e noite, e sirvam eles de sinais para definir estações, dias e anos, e que sejam também luzeiros nos céus para iluminar toda a terra. Querido, signo significa sinal, não tem nada a ver com adivinhação, amém? Mas hoje o que nós queremos falar realmente, o foco é de um acontecimento nas regiões aí celestes, onde nós vamos mostrar para você através daquele programa, né, se cumprindo, preste atenção, aparentemente está se cumprindo Apocalipse capítulo 12. Se você quiser, e eu acho que é coerente, abra comigo a sua Bíblia no capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu. Não foi um sinal qualquer, foi um grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E o versículo 5, focando na mulher somente: nasceu-lhe, pois, um filho varão, e há de reger todas as nações com o cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Sabemos que este será um grande sinal, e que, como eu estou hoje no dia 19/9, acontece daqui a 4 dias. 4 dias, né? Mas tivemos e temos outros sinais que ao longo da história dos anos vêm se cumprindo. E eu quero citar alguns deles, né, para que nós possamos nos lembrar, sinais acerca da sua vinda, né? Nós ouvimos falar de rumores de guerra. Sim ou não? Quantas guerras? Quantas guerras, quantas mortes, né? Desde que Jesus ele ascendeu aos céus, quantos sinais acerca da sua volta. Catástrofes. Queridos, ultimamente nós temos visto catástrofes como talvez nunca se viu antes, né? Até no Brasil, ontem parece que teve um tremor de terra. Nós, a semana passada, tivemos um furacão lá no Caribe, na Flórida, nos Estados Unidos. Agora, hoje, já está acontecendo um outro furacão, que é o furacão Maria, né? E tem um tal de furacão José, e eu sei, sem falar nos tsunamis que nós já vimos entrar e lamber a terra, e quantas pessoas têm morrido por causa das catástrofes, né? E pestes e fome. Queridos, tem países, não precisamos nem ir longe, se formos no Nordeste, alguns lugares ali, as pessoas têm morrido de fome,
né? Mas existem países que a fome já é algo natural, como a Etiópia, alguns países da Ásia, da África, têm sofrido com isso. A perseguição da igreja, né? Existem vários países também que não é permitido sequer falar do evangelho, e eles estão sofrendo retaliações até com a própria vida, né? Estão sendo entregues à morte por causa do amor de Cristo, né? O aumento do pecado. Será que quem tem aí um pouquinho mais de idade, de 30, 40 anos, que você se lembra de 30, 40 anos para trás, você se lembra que sempre se ouviu falar de violência, de morte? Sim, claro, sempre ocorreu desde o Gênesis lá, o primeiro assassinato, né, quando Caim por inveja matou Abel, e de lá para cá nós vimos muitas histórias de violência acontecendo no mundo. Porém, queridos, nos últimos dias parece que o amor humano, aquele amor de sangue, aquela coisa familiar, já não existe mais, né? A família, ela tem sido desvalorizada completamente. Filho contra pai, pai contra filho, filho matando pai. Nós vemos aí nesses programas de televisão constantemente filhos que matam os pais, e até já vi mãe matando filho, e quantas outras coisas horríveis, né? Nós temos aí aquela moça lá, Richthofen, que matou ali os seus próprios pais para ficar com os bens juntamente com o namorado. E quantos todos os dias? Cada dia mais tem violência, a pessoa vai roubar o celular e atira e mata a pessoa. E todos os dias, nesse minuto que nós estamos fazendo esse vídeo, muitas pessoas estão morrendo, aleluia, por causa da violência, por falta do amor, né? Mas o Senhor disse, né, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E o pecado, né, que está iminente aí, queridos, o casamento acabando, as pessoas agora não podendo mais discriminar aquilo que é condenado pela Bíblia, menino podendo ficar com menino, menina com menina, desde a mais tenra idade, como temos aí a filha de um casal muito famoso que desde pequenininha decidiu que seria homem. Ela nasceu mulher, mas ela decidiu ser homem, e a família respeitou ali a decisão dela. Mas Deus criou homem e mulher, está escrito na palavra, macho e fêmea os criou, né? Deus não tem conivência com o pecado, por mais que a gente queira ser compreensivo e que queremos abraçar todo mundo. Eu tenho amigos que eu amo de todo o meu coração, né? Que são assim, que têm uma escolha, uma opção diferente. Tenho amigos assim, mas isso não significa que eu aceito essa condição diante da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que se eu concordar, a condenação digna é a mesma para mim, tanto como aqueles que fazem. Isso está lá em Romanos, no capítulo 1, verso 20, se eu não me engano, né? Então o pecado, Sodoma e Gomorra foi destruído por muito menos. Então o pecado está assim para todo lado, e esse aumento, essa multiplicação do pecado é mais um sinal da sua vinda. Mas outro sinal muito forte, né, é a multiplicação do conhecimento e da ciência, que está em Daniel, no capítulo 12, o versículo 4. Também, se nós voltarmos aí 30, 40 anos atrás, não existia internet, não existia computadores, pelo menos não do meu conhecimento aqui no Brasil, não sei quando veio a existir, né? Eu comecei a ver computadores a partir da minha adolescência, mas aquela televisão branca e preta, aquela coisa totalmente limitada, aquela forma, né, de filmar lá na manivela, tão de repente, nós tínhamos aí tela plana de 70 polegadas e não sei de mais quantas, com a definição em HD, né? Cada dia mais melhorando. O celular, você compra um hoje e fala, nossa, comprei um top. Amanhã seu celular está ultrapassado porque já vem um melhor ainda. Hoje as pessoas dependem de celular para tudo, né? Para fechar negócios, para usar o banco, para estudar, para baixar livros, para assistir vídeos e acontecimentos do mundo inteiro, para fazer todo e qualquer tipo de pesquisa. Hoje não precisamos de uma biblioteca. O Google e algumas outras fontes, né,
trazem tudo aquilo que nós precisamos saber. Então a pessoa só fica desinformada se quiser. E aproveitando essa modernidade, essa multiplicação da ciência que foi profetizada como sinal dos últimos dias por Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, busque a palavra de Deus. Consulte também algumas fontes aí, que nós temos um leque à disposição, mas porém, querido, consulte junto com a Bíblia. Não se deixe ser enganado, porque o próprio Jesus disse que nos últimos dias viriam muitos enganadores, viriam alguns dizendo ser o Cristo. Outro dia eu fiquei chocada, porque em vários locais, inclusive em outros países, aqui também, tem gente homens, para mim, que sofrem de insanidade, que dizem que são o Cristo e que vieram, que renasceram, como tivemos aí o reverendo, e temos um outro em outro país. Aqui eu não quero citar nomes para evitar problemas, mas que se dizem o Cristo. Mas Jesus, ele foi claro, virão muitos em meu nome dizendo que são o Cristo, enganarão a muitos. Isso também são sinais dos últimos dias, né? Porém, eu não quero demorar muito, então eu quero focar naquilo que nós viemos falar no dia de hoje. Porém, eu espero que tudo isso que nós estamos falando sirva como um alerta para a tua vida, porque hoje nós estamos vendo na igreja mais cultos humanistas, né? A pessoa quer a glória para si mesmo. A pessoa, quando fala que tem uma vida transformada e que alcançou coisas, ela fala, porque eu sou de tal igreja, eu sou a tal igreja. Ou seja, eu não sou de Jesus, Jesus fez isso pela minha vida, Jesus me curou, Jesus me transformou, Jesus me salvou, eu aguardo a sua redenção. Não, eu estou rico, antes eu não tinha nada, agora eu tenho, agora eu sou, agora eu faço, agora eu não sou qualquer um, porque eu sou foi na igreja tal, as outras igrejas são do diabo. Ei, cuidado, porque você pode estar sendo enganado com as coisas do mundo, né? Porque a palavra de Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consome, né? Mas ajuntai tesouro no céu, né? Porque ali está guardado, ali esse tesouro está se multiplicando, e um dia você vai poder usufruir de tudo isso na glória, junto a Deus, né? E também desde sempre, desde que me converti, eu ouvia falar do arrebatamento da igreja. E houveram muitas especulações e muitas datas foram marcadas. Ouvimos falar de suicídio coletivo em algumas igrejas que acharam que já chegaram ao tempo do fim, né? E coisas do gênero. Então nós temos que ter muita certeza daquilo que nós falamos, daquilo que nós divulgamos. Assim como tem muitas pessoas afirmando que Jesus arrebatará a igreja na próxima sexta-feira, dia 23. Como em Israel o dia 23 começa às 6 horas da tarde, então esse arrebatamento no mundo poderá se acontecer entre 23 e 24 de setembro agora. Porém, eu acho que ninguém pode afirmar tal coisa. Eu acho que pode acontecer, porque nós não estamos esperando o arrebatamento. Sim, e porque tantos pastores e homens tão estudiosos e pessoas que são tão mestres em escatologia, alguns são até revoltados com a possibilidade de Jesus voltar. Queridos, que Jesus volte hoje, amanhã. Eu sei que nós temos os cuidados dessa vida, né? E que nós temos medo de deixar tudo para trás, mas nós sabemos que somos a geração, a última geração, a geração do arrebatamento. E os sinais apontam para isso. E o sinal de 23 de setembro, agora de 17, é um dos sinais muito fortes. Porém, como são simbólicos, né? Principalmente Apocalipse é um livro muito simbólico, nós não podemos bater o martelo e falar: Jesus volta nesse dia e pronto. Não. Se Jesus não voltar, se o arrebatamento da igreja não ocorrer nesse dia, nós sabemos muito bem que estará sendo o início de grandes acontecimentos e que nós sempre temos que estar atentos aos acontecimentos. Jesus, ele nos deu dicas, sim. As pessoas, eu ouvi hoje um pastor, né, falar assim que quando os discípulos questionaram ao Senhor acerca do dia da sua vinda, foi dito assim que acerca daquele dia, Jesus respondeu: acerca daquele dia e hora ninguém sabe. Nem eu, nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai que está no céu. Queridos, Jesus, naquela ocasião, estava aqui na terra. Ele veio como homem. Ele veio para morrer, para pregar o evangelho do seu reino e morrer
por amor da humanidade, para reintegrar o homem a Deus, que havia sido separado de Deus lá no pecado original de Adão e Eva. Então Jesus ele veio para resgatar, ele veio para resgatar aquilo que se havia perdido, ele veio para que o véu do templo fosse rasgado de alto a baixo, para que novamente o homem tivesse um elo de ligação com Deus, porque até então, para que houvesse remissão do pecado do povo, o sacerdote tinha que ter sacerdotes específicos de tribos, de tribo específica, das 12 tribos lá, fazendo parte das 12 tribos de Judá. E somente o sacerdote podia entrar lá no tabernáculo, no Santo dos Santos, somente ele podia oferecer expiação pelo pecado do povo. E se ele entrasse ali em pecado, ele já entrava amarrado, né, por um acorde com alguns sininhos lá, que eu não vou entrar em detalhes agora, porque senão vai ficar longo esse vídeo e não é essa a minha intenção. E se ele entrasse no Santo dos Santos, lá onde estava a arca do concerto, a glória de Deus, né, as alianças de Deus para com Moisés e com a geração de Abraão, se houvesse pecado na hora que ele entrou ali, ele caía morto. Ele era puxado para fora e outro sacerdote entraria para oferecer o sacrifício no altar, oferecendo um animal puro a Deus, para que fosse feito por derramamento de sangue a expiação do pecado do povo, que estava ali oferecendo cada um a sua oferta por expiação do pecado. Então essa era a única forma do povo alcançar pecado. Como os outros povos não tinham esse tipo de compromisso, dessa aliança com Deus, então os povos estavam desligados de Deus. Nós, gentios, estávamos desligados de Deus. E quando Jesus ele veio à Terra, ele veio para mostrar que ele veio para curar, que ele veio para perdoar, que ele veio para transformar, que ele veio para salvar, que ele veio para resgatar, que ele veio para quebrar o jugo da lei, que ele veio para quebrar a condenação, aleluia. Ele veio para que a tua vida seja uma vida transformada, né? Para isso ele veio, para isso ele se entregou. Estava profetizado acerca da sua entrega, acerca da sua morte, né? Isaías 53 fala sobre isso, né? Que ele foi levado como um cordeiro mudo ao matadouro, né? E ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, Jesus ele veio para resgatar. Ele foi crucificado, ele se entregou, porque quando Pedro quis defendê-lo ali no monte, quando ele foi preso, ele disse: se eu quisesse, eu chamaria miríades de anjos. Eu não estou sendo preso. Eu estou, na verdade, me entregando por amor da humanidade, né? Então, ele se entregou por amor, ele entregou a sua vida. E depois ele voltou, ficou aqui 40 dias com os discípulos, depois da sua ressurreição, e foi ascendido aos céus. E os anjos falaram ali para os discípulos e o povo que estava olhando Jesus ali sendo ascendido aos céus no Monte das Oliveiras, aleluia, foi ali dito aqueles homens, né, os anjos disseram: varões galileus, né, porque estão olhando para o céu? Porque do mesmo jeito, do mesmo modo que vós vistes estes subirem, ele descerá, ele voltará. Foi decretado, Jesus voltaria para buscar a sua igreja. Paulo, ele e outras passagens da Bíblia confirmam, corroboram exatamente aquele momento que os anjos declararam aos homens acerca da volta de Jesus, como está em Tessalonicenses, né, que nós seríamos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares e que estaríamos para sempre com Ele, que primeiramente os mortos ressuscitariam. Então a igreja, eu falei tudo isso para que você se lembre que a igreja vive na iminência da volta de Jesus. Então por que será que a possibilidade de um sinal no céu que possa ser o arrebatamento da igreja está causando revolta? Eu fiquei muito triste. Eu vi pastores experientes, queridos, falando que o povo que está achando que Jesus pode voltar é um povo vadio, vagabundo, que não tem o que fazer, que são pessoas que estão loucas. Eu vi um outro falando que mesmo que algumas pessoas desapareçam nesse dia, que seria um falso arrebatamento. E olha, alguns anos atrás, e eu sei que isso está em eminência novamente, esse assunto, inclusive tem, se eu não me engano, tem uma reunião no México para tratar sobre essas coisas de disco voadores, de OVNIs, que ao longo dos anos vieram, né, reforçando a ideia da existência de tais seres, e nós sabemos que são seres malignos, que são coisas malignas. E essa revista, eu gostaria muito de achar ela, talvez eu ainda procure e até
a matéria dizia o seguinte, que existia um planeta que estava se aproximando da Terra, e eles davam até um nome muito feio para o planeta, chamado planeta Chupão, e que chegaria perto da órbita da Terra, e que eles raptariam, né, o rapaz, levariam muitas pessoas que estão aqui na Terra, impedindo a unificação do cosmos, a união das igrejas, né, porque eles querem uma única religião, eles querem uma única moeda. Então, são tantos assuntos, queridos. E aí eu vi pastores falando hoje que se houver um desaparecimento de pessoas, que não é o arrebatamento da igreja. Meu Deus! Um pastor divulgando a religião da nova era. Às vezes eu fico escandalizada, não tem como. Porque ainda que essa data seja o início de algo que eu acredito muito, seja o dia do arrebatamento ou não seja, a igreja do Senhor deveria estar esperando ele para qualquer dia. Sim ou não? Você deveria estar vivendo de forma que Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, por que essa revolta de alguns e essa rejeição para que não seja o arrebatamento? Queridos, eu não posso afirmar, não quero afirmar, não vou afirmar, não posso, não tenho competência, não foi nos deixado essa competência de afirmar coisa nenhuma, principalmente acerca de data de arrebatamento, mas os sinais foram deixados, né? Foram deixados. E eu quero falar para você de um deles que é um dos principais e que se encontra, um dos versículos que faz essa citação do que eu vou falar agora, está em Isaías, capítulo 66 e o versículo 8, que diz assim: nasceria um povo num só dia, uma nação de uma só vez, mas Sião esteve de parto e já deu luz aos seus filhos. Uma nação que voltaria a existir, né? Uma nação, nasceria um povo num só dia. Num só dia. Acontece que no ano 70 depois de Cristo houve uma grande perseguição na igreja. O povo de Deus, o escolhido de Deus, onde Jesus havia nascido, aquele povo foi perseguido, Israel foi destruído, Jerusalém foi destruída, né? O povo foi disperso, Israel deixou de existir como nação. E eles ficaram dispersos, queridos, por quase 2000 anos. Quase 2000 anos. Porém, eu falo assim, a glória, a virtude de Deus. Isso, estou falando de um sinal muito importante acerca da volta do nosso amado e querido Jesus, né? Então, a igreja, Israel ficou sem ser uma nação por quase 2000 anos. Mas no dia 27 de novembro de 1947, houve uma votação na ONU a favor da criação do Estado judeu. Olha isso. 1947. A palavra diz claramente de uma geração de 70 anos. Vai vendo as coincidências, cristocidências, né? 70 anos. Então, é só você somar. 1947, Israel voltou a ser uma nação. Jesus disse: olhai para a figueira, Israel, quando já os seus ramos brotarem, está próximo o verão, né? E falou dos sinais e que próximo estaria a nossa redenção. Então, justamente agora, neste ano, que o Ano Novo Judeu se comemora a partir agora do dia 21 de setembro. Preste atenção nas coincidências, né? Então Israel voltou a ser uma nação exatamente 70 anos, que é uma geração ao qual Jesus disse que essa geração não passaria sem que tudo isso acontecesse. Todos os sinais que ele foi falando e que aconteceram nesse período de 70 anos. A violência, a ciência, as 4 luas de sangue que já aconteceram, né? A bezerra vermelha que já nasceu em Israel, e infinitos outros assuntos. Então, agora no dia 21 começa a festa das trombetas. A festa das trombetas em Israel, que será comemorada aí no dia 23 de setembro, justamente no dia do alinhamento dos planetas, que eu vou já mostrar para vocês aquele programa que eu tinha aberto aqui. Então, primeira coisa, vai conjuminar com
os 70 anos da restauração de Israel. Também os 50 anos vai ser comemorado o jubileu, quando, através da Guerra dos 6 Dias, Jerusalém voltou a ser de propriedade ou de administração dos judeus. Então se comemora também os 50 anos. Coincidentemente também é o Ano Novo Muçulmano. Isso não costuma acontecer, né? Pode haver aí algum tratado de paz, e quando vos disser a paz e segurança, tudo para a reconstrução do terceiro templo está pronto. Pronto. Todos os instrumentos santos, candelabros, tudo está pronto. Tudo pré-fabricado, somente esperando o momento de reconstruir o templo no lugar que Israel, exatamente ali, gostaria de reconstruir, e que é profético, que está profetizado. Então vamos lá. 70 anos da restauração de Israel, 50 anos do retorno, né, da posse de Jerusalém através da Guerra dos 6 Dias. Também não tem muito a ver, mas completa-se 500 anos do protestantismo, né, a partir de Martinho Lutero, né, que aconteceu a divisão ali da igreja para a Igreja Católica, para o cristianismo, para o evangélico e aquela coisa toda, que também é outro detalhe que outra história que nós podemos explanar em algum outro momento, né? E também esses são sinais muito fortes, né? E eu achei muito interessante que justamente Festa das Trombetas, né? No arrebatamento não seria ouvido aí pelas nações um alarido de trombetas, queridos? Hoje, através da internet, da televisão, o alarido das trombetas também não vai ser ouvido no mundo todo, justamente aí da Festa das Trombetas. Preste atenção, não estou afirmando nada, estou falando de possibilidades, certo? Também a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Então nós temos uma infinidade de sinais, que não dá nem para falar todos eles aqui, uma infinidade de sinais acerca da vida de Cristo, sem marcar data nem nada. Mas agora eu quero mostrar para vocês algo. Eu quero ler novamente aqui Apocalipse capítulo 12, né? E nós vamos vou mostrar as imagens que está inquietando aí tanta gente, né? O que está acontecendo, que as pessoas estão tão preocupadas com o dia 23 de setembro, e você vai entender agora e você tire as suas conclusões. Eu não estou afirmando nada, não tenho competência para isso, né? Porque o projeto é de Deus, ele é o sábio arquiteto, ele está na direção de tudo. Se a igreja vai ser arrebatada antes, temos indícios. Se a igreja vai passar uma parte da tribulação, também tem alguns indícios, não sei, nós temos que aguardar. Nós temos aquilo que nós cremos, mas eu não quero colocar o meu posicionamento aqui, né? Eu quero colocar aquilo que está acontecendo neste momento, que por sinal faltam 4 dias, tá? Apocalipse 12:1. E viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. Preste atenção, vestida de sol, a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Eu quero só trazer uma lembrança, porque eu vou mostrar isso para vocês também nesse programa, que quando do nascimento de Jesus, uma grande estrela apareceu no céu. E aquilo foi de sinal para os 3 reis magos, que eram astrólogos, né? Mas que eles se guiavam pelas estrelas, e eles sabiam que quando aquela estrela aparecesse, nasceria um rei, aquele que haveria de reger, né, a nação. Então, quando eles viram aquela estrela, eles saíram a caminho até que encontraram ali Jesus, e ali fizeram as suas ofertas e presentes, né, e o adoraram. Repare que nessa ocasião, o próprio Herodes, que estava no domínio naquela ocasião, também conhecendo os sinais e como um instrumento de Satanás, ele mandou matar todas as crianças pequenas, né?
E foi quando Maria, José pegou Jesus e saíram ali e foram se esconder. Então, porque Deus jamais permitiria que viesse o filho para ser morto pelas artimanhas do diabo. Não. Queira você, queira eu, ou não, as coisas de Deus vão se cumprir sobre este mundo, porque tudo está no controle dele. Foi ele que criou, ele que administra e ele que sabe o momento do fim. Então, eu vou mostrar para vocês agora, naquele site, naquele programa, o Estelário, exatamente por que o brilho daquela estrela, e vocês vão entender depois, né? Porque nós temos lá os astros celestes todos nomeados por Deus, também por Adão e Eva. Todos os astros, as constelações do zodíaco foram criadas por Deus, todas elas, né? Leão, Câncer, Leão, Virgem, Sagitário, Capricórnio, todos eles, enfim, todos foram, mas para sinais de tempos, para cumprimento, para contagem de ano, de meses, de dia. Então não foi para que houvesse horóscopo, nada disso. Foi para os sinais de Deus. E eu vou mostrar para vocês aqui o que estava acontecendo na época que os reis magos seguiram aquela estrela. E que estrela era aquela? Eu vou destacar o planeta chamado Júpiter, que ele é conhecido como o rei dos planetas, né? Não é coincidência. Ele é conhecido como, preste atenção, como o rei dos planetas. E a constelação de Leão, formada por 9 estrelas, tem a sua estrela, tem uma das suas estrelas principais chamada Régulo, e isso significa pequeno rei. A constelação de Leão, uma estrela chamada Régulo, que significa pequeno rei, Júpiter, o rei dos planetas. E Jesus, ele não nasceu exatamente no ano 0, né, da nossa contagem, do nosso calendário, mas ele nasceu provavelmente 2 anos antes. 2 anos antes, e eu vou te mostrar que nos dá indicação até mesmo da data do nascimento de Jesus. Eu vou aqui virar para o mapa e vocês vão verificar comigo as informações que eu estou passando. Aqui está o programa, aqui nós estamos visualizando a constelação de Virgem, aqui a constelação de Leão, aqui aquela estrela que eu falei para vocês, a Régulos, que está em Leão, e sabemos que Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá. Aqui está a Virgem. Eles colocam aqui o desenho somente para que nós possamos entender melhor, né? Porque na verdade está somente assim, são somente as junções, né? As linhas que formam a constelação. Aí foi feito um desenho em cima de cada constelação, de cada estrela, para que nós pudéssemos nos localizar melhor. Então aqui está a Virgem. Só que aqui nós estamos já no dia 23/9. Você pode colocar aqui a data que você quiser, né? Porque como eu falei, é em tempo integral. Mas aqui eu vou apagar isso daqui e eu quero ir com vocês lá no dia 2, né? Desculpa aí eu não ter algo tão nem um pouco profissional, mas é somente para tirar algumas questões aí das pessoas que estão me procurando e querendo entender o que está acontecendo. Ó, aqui eu tô indo para o ano -1, -2 antes de Cristo. Eu quero, aqui eu já estou no mês 9 e eu quero baixar aqui a data e eu quero que você preste bem atenção na junção dos planetas aqui, ó. Deixa eu abrir mais um pouco. Veja bem, aqui nós temos Júpiter, que está aqui, e aqui está Régulos. Veja que no mês de setembro do ano -2 antes de Cristo, no dia 13,
você vê que Júpiter e Régulus estão juntos na constelação. Foi essa estrela brilhante, que alguns dizem que ficou perfeitamente uma sobre a outra, que fez o maior brilho. Essa foi a estrela vista pelos magos no dia 11 de setembro de 2 antes de Cristo. Tá aqui, 11 de setembro. Uma data que nós vemos acontecer muitas catástrofes, né? Será que Satanás tem raiva desse dia? Estou falando por aquilo que eu estou visualizando aqui, tá bom? Então, essa foi a estrela na constelação de Leão. Jesus é simbolizado o leão da tribo de Judá. Júpiter é simbolizado o rei dos planetas, ou o grande rei, né? E Régulus, o pequeno rei. Então estavam todos aqui juntos e foi esse brilho, essa estrela que surgiu no céu e que pôde ser vista, né, a olho nu, e que os magos seguiram ela para ir até onde estava aquele que haveria de reger todas as nações. Agora eu posicionei aqui a data há um ano atrás, né? E eu quero mostrar para vocês aonde está Júpiter. Já estava bem longe da estrela Régulus, né? Dizem que a ciência diz que acontece a cada 7.000 anos um alinhamento como esse que vai acontecer. Pode ver que aqui está a Virgem e aqui há um ano atrás. Eu quero mover o meu cursor avançando aqui. Eu quero colocar no mês de novembro, né? No mês 11. Vamos ver se eu consigo aqui. Aqui eu estou no mês 11 do ano passado, né? No dia 11. E eu quero que você veja aqui onde está Júpiter localizado. Nós lemos em Apocalipse que Júpiter que a Virgem estaria grávida e com dores de parto para dar à luz, né? E sabemos que Júpiter é conhecido como o grande rei, né? Que ele estava lá com Régulus, com o pequeno rei, e na constelação como o leão da tribo de Judá. Então nós vamos mudar aqui. Desculpem aí a minha dificuldade, mas a gente vai conseguindo, tá bom? Eu estou mudando para o mês 12 e eu quero que você veja que no mês 12 Júpiter ele entra no alinhamento que é chamado de ventre da Virgem. Estão vendo aqui? Eu vou tirar o desenho, né, da mulher para vocês verem. Essa é a constelação de Virgem, né? E aqui dentro esse é considerado o ventre da Virgem. Então Júpiter entrou aqui entre novembro e dezembro do ano passado. Nós bem sabemos que uma gestação ela dura 9 meses, né? Então, quando seria o nascimento dessa criança, que entrou aqui no ventre da Virgem, né? Nós lemos sobre o posicionamento, o alinhamento dos planetas e das estrelas. E eu vou mostrar para vocês agora o que vai acontecer exatamente voltando aqui para 11/9, ou melhor, vamos lá para mais próximo, que vai ficar melhor para você entender. Júpiter aqui, ó, saindo do ventre da Virgem. Ficou ficaram os 9 meses dentro do ventre e agora ele sai do ventre da Virgem. E preste atenção, eu passei uma a mais aqui, deixa eu voltar aqui para o dia 23/9, que é o dia que está polemizando todo mundo aí com medo do arrebatamento, ou achando que é loucura, mas está aqui, o grande sinal no céu de Apocalipse 12. Se você pegar a Bíblia e acompanhar, você vai ver lá que está escrito, da mulher vestida de sol. O sol está posicionado aqui no ombro dela, iluminando ela toda. Júpiter aqui, que é considerado o grande rei, saiu do ventre e a lua está posicionada exatamente debaixo dos seus pés. Um dia antes não estava, né? E também o outro sinal, que eu espero que dê, porque isso daqui é chatinho de mexer.
aqui. Teria sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Então, sobre a cabeça da Virgem tem a constelação de Leão, que tem exatamente 12 estrelas, né? E tem alinhamento de 3 planetas formando as 12. Aqui tem 9, e aqui Mercúrio, Marte e Vênus, que formaram justamente aqui a abertura da coroa, tá vendo? A coroa de estrelas. A mulher vestida de sol, né? E Júpiter fora do ventre, então, e a lua posicionada sob os seus pés. Aí esse é o grande motivo que todos estão preocupados, que esse alinhamento se completa no dia 23/9/2017. E nós vemos lá que quando ao nascimento, né, porque ela estava em dores de parto, lembra-se? Aí quando ao nascimento nasce-lhe um varão